O Pacificador vai tomar o lugar do seu outro eu de outra dimensão? Rick Flag Sr. vai atrás do Pacificador? Quem será o vilão dessa temporada? Tudo isso e muito mais hoje nessa análise super detalhada sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador. Então se ajeitem aí na cadeira, comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio e simbora pro vídeo. Intitulado Os Laços que se Desgastam, o primeiro episódio da segunda temporada de Peacemaker vai nos mostrar alguns desdobramentos do que aconteceu na primeira temporada. Logo no início nós temos uma diferença do final da primeira temporada com o começo dessa segunda temporada, que é o retcon que eles fazem com os personagens do DCU. Antes nós tínhamos Superman, Mulher Maravilha, Flash e Aquaman, mas agora nós temos o Superman, a Supergirl e o trio da Gangue da Justiça, o Senhor Incrível, Lanterna Verde e a Mulher Gavião. Por mais que seja uma mudança e parece algo meio desconexo, ainda assim é algo bem importante, porque teorizavam que o Pacificador faria parte de um outro universo e que ele iria para o universo que nós vemos no filme do Superman. Porém, eu acredito que com essa cena isso meio que cai por terra, estão todos coexistindo no mesmo universo ali, tanto o Superman quanto o Pacificador. Ele ainda vai ter esse primeiro contato com esse multiverso no começo do episódio, porque a Igli acha a porta que leva para essa outra realidade onde tudo parece perfeito. Seu pai está vivo e não é um babaca, ele é um herói reconhecido e amado, mas ele se assusta e acaba fugindo. Isso é meio que a ponta do iceberg para depois nós vermos ele voltando para lá por estar se sentindo completamente sozinho e perdido realmente. Ele quer se tornar um herói, ele quer ajudar as pessoas, mas ele não tem essa oportunidade. E a oportunidade que vocês não podem perder é a de deixar o like nesse vídeo, hein, galera? E se estiverem curtindo o vídeo, senta o dedo no like aí e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e também não perder nenhum episódio sobre Peacemaker, que eu vou trazer aqui uma análise bem detalhada para vocês. Como eu disse, ele tenta ajudar as pessoas, tentando entrar na Gangue da Justiça, mas ele não tem êxito. Mais por conta da incompetência do Maxwell Lord do que realmente por ter passado por um processo seletivo justo, né? O que é muito bizarro também se a gente parar pra pensar, um processo seletivo para você entrar em um grupo de heróis ali. Isso é realmente muito bizarro. É tipo como se tivesse um vestibular pra você entrar ali na Liga da Justiça, né? E como eu falei um pouco ali no começo, esse episódio ele vai falar bastante sobre os desdobramentos, sobre as consequências do final da primeira temporada, porque a Adebayo, ela deu com a língua nos dentes, ela contou realmente para o mundo e para a imprensa, né? Não nessa ordem, na verdade foi para a imprensa e depois pro mundo, no caso, sobre o projeto Butterfly. Projeto não, Operação Borboleta, né? O nome da operação ali. Ela conta para tudo, então isso vai causar alguns desdobramentos na vida de cada um deles. Então, por exemplo, a Adebayo, ela não consegue mais arrumar emprego. A Harcourt também não está conseguindo entrar em nenhuma agência do governo dos Estados Unidos. Ela é recusada pela CIA, pela NSS, ela fala as siglas que tem, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas ela é recusada por todas. E o Chris, ele ainda gosta da Harcourt, né? Mas ela enxota ele, diz que o que eles tiveram foi um erro, e isso é basicamente o clímax para que ele se sinta completamente sozinho e perdido. Esse personagem parece sentir o peso do que fez e parece querer compensar por tantos anos de mortes indiscriminadas. Porém, ele não tem a oportunidade dele, e é por conta disso que bêbado e depois também de usar muita substância ilegal, o que é bem interessante de pontuar, porque isso é um contraste muito grande da série do Pacificador para o filme do Superman. Eu gosto desses dois tons que cada uma dessas obras da DC vai ter, e ambas são dirigidas pelo James Gunn ali, né? Enquanto o Superman, ele é algo um pouco mais bobinho, mais bestinha, mais infantil ali, não no sentido ruim, no sentido mais da esperança realmente. Tem vídeo sobre Superman aqui no canal. O Pacificador, ele é uma série mais adulta ali, com um humor um pouco mais sarcástico, um humor ainda mais pesado ali, um humor mais adulto realmente. E também ele tem esses quesitos ali de nudez e também de substâncias ilegais, né? Mas enfim, esse vai ser o estopim para que ele entre de fato nessa porta novamente e volte para aquela realidade mais
mais uma vez, né? Porque naquela realidade parece ali que ele era reconhecido. Mas antes de falarmos mais sobre essa realidade, os desdobramentos que acontecem por causa dela, eu quero falar sobre alguns detalhes um pouco mais rápidos. Nós vamos ter uma pincelada bem básica aqui do Vigilante e também do Economus, né? Que faltava aparecer esses dois personagens. O Vigilante, ele continua com aquele humor meio idiota dele, aquele humor meio bestinha dele, e ele continua trabalhando naquele restaurante que ele trabalhava ali na primeira temporada. Enquanto o Economus, ele foi designado para monitorar o Chris, coisa que inclusive ele vai fazer bem mal feita, porque ele vê de fato aquele portal dimensional, né? Aquela coisa ali que leva para outras realidades, outras dimensões. Só que ele não vai reportar para o Rick Flag Sr. e nem para Bordeaux, né? Que são as pessoas ali que estão acima dele, no caso ali da agência. Em vez disso, ele vai pedir para Adebayo conversar com Chris para tentar entender o que de fato está acontecendo antes que ele reporte o que está havendo, né? Porque no final das contas, ele pode não ter feito seu trabalho de maneira bem feita, mas ainda assim ele foi honesto com um amigo ali, né? Nesse núcleo do Rick Flag Sr. também vamos ver uma parte de um vídeo no qual um apresentador de jornal, eu acho que ele é isso, fala sobre algumas fugas de meta-humanos de algumas prisões, como a Belle Reve e também Arkham, né? Que é uma famosa aí Arkham é do Batman, né? Não tem jeito. O que pode ser um indício de algo que está por vir, não só em Pacificador, mas também no futuro do DCU. Será que o Pacificador vai ter que enfrentar alguns desses meta-humanos que fugiram da prisão? Eu acho que pode ser que ele chegue a enfrentar sim esses meta-humanos, né? Que fugiram dessa prisão, porque eu não acho que ele vai ficar 100% do tempo ali naquela realidade que ele encontrou. Porque como a gente viu no trailer, ele tem um momento que ele se reencontra ali com o grupo dele, então pode ser que eles estejam se reencontrando para que de fato eles vão enfrentar esses meta-humanos. Ou talvez não seja nada, seja só ali realmente um jornal falando e isso não tenha qualquer consequência com a série. Mas uma coisa que a gente precisa pontuar aqui também é como o Rick Flag mandou ficarem de olho no Economus, né? Porque ele não confia no Economus, até porque o Rick Flag, ele quer desesperadamente pegar o Chris nessa temporada, né? Porque afinal de contas, como a gente lembra, o Chris foi quem matou o filho dele, ou seja, ele está realmente querendo essa vingança, né? O pai quer vingar por conta da morte do seu filho. Então eu creio que por mais que ele esteja seguindo o protocolo, em algum momento ele vai quebrar esse protocolo para realmente pegar o Chris. É estranho só que ele não tenha feito isso já, tá ligado? É que ele não tenha ido atrás dele ainda, mas enfim, né? Bom, mas voltando para este multiverso, ele encontra nessa realidade perfeita seu pai que não está morto e também não é um escroto, né? Enquanto também nós vemos que o irmão dele está vivo. Ele é visto como um herói nessa realidade, ele é reconhecido, ele é os três amigos ali, né? Porque são três pessoas ali que são muito fortes ali, que protegem a Terra. No caso, eu acho que é o pai, o irmão dele e ele, né? No caso, ele daquela realidade. Porém, o verdadeiro pacificador deste universo ali chega por trás dele, então o Chris, ele tenta fugir, né? Porque ele não vai conseguir conversar com o cara, porque o cara tá achando que ele é um doppelganger. Porém, ele não vai conseguir voltar para a sua realidade, vai se iniciar um embate dentro desse portal entre dimensões, entre realidades, no qual o pacificador dessa outra realidade ali, dessa realidade que nós vemos que tudo é perfeito, acaba indo de Vral Vral. Pô, e essa é a maneira mais pacificador de terminar um episódio. A gente podia suspeitar que isso aconteceria, mas eu não achei que seria sem querer, eu achei que ele faria por querer realmente. E aí eu acho que por um tempo ele vai assumir a personificação desse pacificador dessa outra realidade. Talvez tenha algo que ligue essas duas realidades, né? Então, um acontecimento que aconteceu na realidade do Chris, que nós acompanhamos ali na realidade original, e aí ele vai tentar achar respostas para esse acontecimento nessa outra realidade. Pode ser que ele fique transitando entre essas duas realidades. Ou talvez ele só queira estar em um local onde ele é visto e reconhecido, o que também faz sentido com o que a série nos mostrou nesse primeiro episódio. Mas fato é que nós não sabemos ainda quem será de fato o vilão dessa temporada, né? Talvez, como eu falei ali, pode ser esses meta-humanos fugitivos. Talvez, eu acho que não, na verdade, eu acho que eles não vão ser nada, na verdade. Eu acho que isso ali é só uma coisa que teve, mas isso ficou na minha cabeça, porque vai que tem, né? Então eu quis trazer aqui pra vocês o debate, né? Talvez alguns inimigos apareçam nessa nova realidade também, talvez até alguém que conheça esse portal que leva para diferentes realidades e vai começar a destruir, a fazer um monte de merda ali nesses portais. Tudo pode acontecer. No trailer nós temos alguns indícios do que poderia ser o grande conflito dessa temporada, né? Envolve a Argus ali, que é essa agência ali que tá o Rick Flag, se eu não me engano. Também tem essas fendas dimensionais que começam a meio que sair do controle, e aí eles têm que conter ali o controle de danos, tem que fazer esse controle de danos pra conter que
essa ameaça cresça cada vez mais, então realmente pode ser que seja esses dois aspectos, né? Porém, tá tudo muito ambíguo, ainda é só o primeiro episódio, mas o que nos resta é realmente aguardar as cenas dos próximos capítulos, literalmente, né? E vocês, o que vocês acharam do episódio? Deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia bem maneira. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo de Peacemaker. Toda semana eu vou trazer um vídeo aí pra vocês, se tiver bastante like nesse vídeo e se vocês estiverem curtindo. Então comentem aí se vocês curtiram o vídeo também. Compartilha com os amigos fãs de Peacemaker e eu só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e até mais!